Hello! Quer falar inglês desde a primeira aula? Então fica aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 36 anos e eu tenho um sonho. E o sonho é realizar o seu sonho de falar inglês. Para isso, a cada aula eu faço você falar inglês, porque comigo você começa a falar inglês desde a primeira aula. E ontem eu vim aqui, eu abri meu coração para você e eu contei que essa semana passada, na verdade, um episódio de saúde na minha família me deu um estalo de urgência. Um estalo assim de eu querer fazer diferença na vida das pessoas com urgência. E o que eu poderia fazer para deixar minha marca na vida das pessoas? Ensinar o que eu sei, que é o inglês. Eu tenho feito isso já há algum tempo, eu faço lives desde o ano passado, e eu tenho feito aulas também, toda segunda e quinta-feira. Eu faço live toda segunda no horário do almoço e toda quinta-noite. Eu faço uma live, dou uma mini aula. Mas agora o que eu quero é ajudar você, que nunca conseguiu aprender inglês, você que sempre sonhou em aprender inglês, já tentou de tudo achando que o problema era você. Deixa eu te contar. O problema não é você. O problema é que você ainda não encontrou uma maneira que fosse gostosa. E essa maneira, quando é gostosa, faz toda a diferença, né? Ah, Laura, que bom te ver aí. Você não me achou, menina? Teacher Adriana Tavares. Me acha aí, me manda um oi para eu te colocar na lista VIP, tá bom, querida? Ai, que legal que você voltou aqui. Então, gente, ontem eu vim aqui e abri meu coração e falei o seguinte, falei, olha, esse movimento de urgência, de fazer com que você mude a sua vida, que você coloque o inglês de uma maneira definitiva na sua vida, como que a gente faz isso? Mudança de hábitos, né? A gente tem que colocar o inglês na vida da gente, como a gente escova o dente, como a gente toma banho, como a gente faz a nossa refeição, colocar, mas assim, a refeição tem que ser saborosa, né? Senão a gente não consegue levar adiante nenhuma dieta se não é gostosa, não é? O inglês tem que ser do mesmo jeito. Tem que ser de uma maneira prazerosa. Então a gente vai começar com 5 minutinhos por dia, mas vai ser todo dia. Então, acompanhando aí os neurocientistas, a gente já viu, estou repetindo o que eu falei ontem, só para quem não assistiu a aula de ontem. Eles dizem que a gente precisa de 21 dias para mudar um hábito, né? Então, 21 dias para você começar a caminhar e não ficar, eu vou caminhar. 21 dias repetidos para aquilo ficar natural na sua vida. Então, 21 dias sem açúcar, 21 dias caminhando, 21 dias estudando, 21 dias lendo um pouquinho todo dia. Qualquer hábito que você queira colocar na sua vida, os primeiros 25 dias, 21 dias, não 25 dias, os primeiros 21 dias vão ser os mais difíceis. Então, você tem que persistir. Depois desses 21 dias, vem 90 dias aí para você realmente estabilizar aquele hábito novo. E depois tem mais 180 dias para você realmente consolidar isso na sua vida. Hoje, na hora do almoço, estava conversando com meu marido, a gente estava na correria de marcar alguns exames, aí a gente parou num restaurante para almoçar, e na hora que eu fui lá, arrumei meu prato, sentei e falei assim para ele, que engraçado, né? Agora a gente come certo, a gente nem fica tentado mais a comer errado. E é doido isso, porque antes eu ficava olhando tudo, e aí colocava as coisas mais gostosas no meu prato. Hoje, depois de mais de um ano com acompanhamento de nutricionista, né? E como eu falei ontem, o grande incentivo que eu tive de perder peso por conta do meu neto que estava vindo, e eu vou lá, preencho meu prato gostosinho com todas as saladas, sobra um espaço pequeno para proteína e carboidrato eu nem coloco, mas aquilo para mim é natural, eu não fico salivando, querendo alguma coisa. Ah, mas no dia que tem torresmo, quando eu vejo um torresmo, eu vou lá e pego um torresmo, sem dor na consciência. Mas a minha rotina só tem alimentação saudável. Então, de vez em quando eu comer alguma coisa que não é tão saudável, tudo bem, né? Porque a minha rotina é saudável. Então, mas por quê? Aquilo ali, gente, eu tenho 54 anos. A minha primeira dieta foi aos 16. Então, eu demorei muito para conseguir viver o que eu estou vivendo hoje, né? E por que eu demorei tanto? Eu não estou falando que você vai demorar 40 e poucos anos para falar inglês, não é isso. O que eu estou dizendo é que eu não tinha constância. Então, eu sempre voltava para o início, Isso que a gente não pode deixar, né? Você pode diminuir o tempo. Um dia eu estudei 1 hora, no outro dia eu estudei 5 minutos.
mas faça todo dia. E não precisa, quando eu falo estudar, não é estudar, sentar, pegar o livro e ficar estudando. Não, tá? Estudar é colocar o inglês na sua vida, é se expor ao inglês. Se expor ao inglês ouvindo música, se expor ao inglês ouvindo uma sua série, o seu filme, né? E de preferência até repetido, tá, gente? Repetido é mais legal que você comece a identificar os sons. Quem tem criança aí na família, filme de criança é ótimo. Além de estar repetindo o vocabulário, né, você vai se expondo mais e mais ainda, tá? Então isso é super indicado, você conviver com o inglês. Coloca lá o seu celular em inglês, coloca o seu e-mail, configura para o inglês. Quanto mais você se cerca do inglês, melhor. Falar sozinho, eu quando era adolescente, quando eu fazia inglês, eu falava muito sozinha, imaginava, né, um amigo imaginário, e ia ali conversando em inglês sozinha, tá? O tempo que você convive com o inglês vai acelerar o seu aprendizado. Mas começar a falar inglês é desde o primeiro dia, tá? Comigo é desde a primeira aula. Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Agora, a continuidade que vai trazer a fluência cada vez mais perto de você. Quando eu tive esse estalo de trazer assim, urgência de dividir o que eu sei com você, de deixar minha marca de alguma forma aqui, eu resolvi fazer esses 21 dias de mudança de hábito com vocês, né? Então a gente começou ontem, hoje é o dia 2. E assim, se você não puder assistir na hora que eu for fazer a live, tudo bem, vai ficar gravado. O importante é você, nem que seja no fim do seu dia, vir aqui dar uma olhadinha no dia, que aulinha que eu ensinei, o que acrescentou. Gente, 1% todo dia, 1 hora vira 100, tá? O importante é você não sair do jeito que você entrou. Se você sair daqui melhor do que você entrou, missão cumprida. É isso que eu quero, tá bom? Ontem nós falamos de how, né? Que eu posso usar o how junto com o adjetivo e perguntar o quão bom foi o filme, lembra? How good is the film? Ou perguntar how tall, how fat, né? Hoje eu quero falar do how também, mas eu quero falar do how de uma estrutura que aluno avançado não entende, porque é muito diferente do português. Nós brasileiros, que já somos alfabetizados em português, nós temos dificuldade de entender algumas estruturas em inglês porque não faz sentido aquilo para a gente em inglês. Então, por exemplo, quanto tempo que você leva para tomar banho, né? Dá vontade de perguntar how much time, né? Ao pé da letra, quanto tempo. Em inglês, quando eu quero saber quanto tempo alguma coisa dura, eu pergunto how long. How long e uso does it take. Aí você fala assim, peraí, Adriana, mas does it? It é em relação ao tempo. O tempo é o it. Em inglês, eu não falo I take 10 minutes to take a shower. Eu levo 10 minutos para tomar banho. Não sou eu que take, é o tempo que take o tempo de mim. Então é mais ou menos assim, ó. It, que é o tempo, takes, porque é a terceira pessoa, it takes me 10 minutes to take a shower. Olha que doido. Então é sempre o it, sempre vai começar com it a frase. Pode ser no passado, no futuro, no presente, vai ser it, porque it é o tempo, tá? Então se for presente, it takes me, tradução, eu levo. Eu não vou traduzir o tempo toma de mim, eu vou traduzir eu levo. It takes me. Se for passado, it took me. Se for futuro, it will take me. Olha que legal. Então, eu levo, it takes me. Eu levei, it took me. Eu vou levar, it will take me. Tá? Então, aí take me porque eu tô falando de mim, certo? Aí depois eu falo o tempo e para fazer o quê? Por exemplo, it takes me 10 minutes to take a shower. It takes me 10 minutes to take a shower, para tomar banho, tá? Aí na hora de perguntar, eu posso perguntar assim, how long does it take you to have lunch? How long does it take you to have lunch? How long does it take you to have lunch? Have lunch é almoçar, tá? Não fique pensando aí que lunch é lanche, que não é. Lunch, em inglês, é almoço. Lanche é snack. Daí vem o snack bar, que significa lanchonete. E uma coisa interessante, já aprendendo um outro vocabulário aqui no meio, se você acordou no horário que é tarde demais para o breakfast, que é o café da manhã,
e é cedo demais para o almoço, que é o lunch, você pode comer um brunch. O brunch é muito comum aos domingos, quando você acorda mais tarde e você está com fome, aí você mistura um pouco do que tem no almoço com um pouco do que tem no café da manhã e você tem um brunch. Eu amo brunch, por sinal, né? Então é muito comum o brunch. Então a gente tem o breakfast, que é o café da manhã, o lunch, que é o almoço, o snack, que é o lanchinho, e o dinner, que é o jantar, tá? Existe também o supper, que é uma ceia, mas não é muito usado, tá? Então a gente vai ali no dinner. Daí tem os diners, né, que são os tipos de bares que servem refeições também. Diner, que é com N só. Dinner é com 2 N's. Combinado? Ah, outra coisa importante, que eu acho que vale a pena falar aqui, já que a gente vai falar de how long. Quanto tempo você leva para almoçar? Quanto tempo você leva para jantar? Quanto tempo você leva para tomar café da manhã? Sempre que eu vou falar almoçar, jantar, tomar café da manhã, ou você usa o have, ou você usa o eat, tá? O eat de comer. Então, EAT. Então, você fala I have lunch ou I eat lunch, tanto faz. I have breakfast ou I eat breakfast. I have dinner ou I eat dinner. Qualquer um deles está correto, tá bom? Então, se eu perguntar para você, how long does it take you to have lunch? Aí você pode falar, it takes me 20 minutes to have lunch. How long does it take you to have breakfast? Ah, it takes me 5 minutes to have breakfast. Tem gente que toma café correndo e já sai, né? Então, how long does it take? Na hora da pergunta, eu uso does, que é auxiliar, né? Só para você saber, você tá aí pensando por que eu estou usando isso. Ele não significa nada, tá? Mas existe. Então, how long does it take? Sei lá, fulano lá. How long does it take Paulo to go from São Paulo to Rio de Janeiro? How long does it take Paulo to go from é origem, to para onde vai, tá? From São Paulo to Rio de Janeiro. Ah, it takes Paulo 2 hours. It takes Paulo 3 hours to go from São Paulo to Rio de Janeiro. Tá legal? Então, how long does it take fulano to fazer alguma coisa? Essa é a estrutura. How long does it take you? How long does it take me? How long does it take as crianças, the kids? How long does it take Laura? How long does it take Paul? Qualquer pessoa. How long does it take a pessoa to e a ação? To take a shower, né? To have lunch, to study English. How long does it take you to prepare miojo, né? Ah, it takes me 3 minutes, né? How long does it take you to cook dinner, para fazer o jantar, tá? Então essa é a estrutura. How long does it take fulano to e vem a ação. E a resposta é, se for no presente, it takes me, se for o caso, né? It takes me o tempo to fazer o que foi perguntado. Por exemplo, it takes me 1 hour to study English. It takes me 20 minutes to finish my life, né? It takes me 3 hours to go to Ubatuba. Ok? How long does it take fulano to fazer tal coisa? E a resposta, it takes fulano tanto tempo to fazer o que ia fazer. Então, it takes Susana 1 hour to prepare lunch. A Susana leva 1 hora para preparar o almoço. Ficou claro? Essa estrutura é muito esquecida por alunos até do avançado. Então agora você já sabe perguntar quanto tempo leva para fazer tal coisa. Uma dica que eu queria deixar aqui para vocês também é o seguinte. Você já saiu daqui falando inglês, hein?
inglês desde a primeira aula, ok? Se você começou em outra aula, você está continuando aqui, mas toda aula você sai falando inglês, porque aqui você fala inglês desde a primeira aula, combinado? E eu quero deixar isso aqui para você, tá? É de graça, é de coração, é de projetos de vida. Eu quero deixar um pouco de mim aqui. Eu não sei quanto tempo que eu tenho. Se eu vou chegar até nos 96, como a minha vozinha chegou, ou se eu vou viver bem menos, eu não sei. Mas o tempo que eu tiver aqui, eu quero doar o que está aqui para você fazer diferença na sua vida. Porque o inglês, gente, faz diferença. Você sabe disso, né? Como eu disse, a nossa razão sabe de tudo. O que a gente precisa é ser orientado. E essa parte de orientação é que eu estou fazendo aqui de coração para você, tá? Então, esse foi o nosso dia 2 dos 21 dias para a gente mudar o hábito de colocar o inglês na nossa rotina e nunca mais tirar, tá? Vamos persistir um pouquinho a cada dia. Lembre-se, a pessoa que fala inglês hoje foi você lá atrás. A diferença é que essa pessoa que vos fala não desistiu, não parou. E eu não quero que você desista também. E o que depender de mim, eu vou estar aqui, te incentivando, te empurrando, te dando vocabulário, porque se a gente aprender um pouquinho por dia, esse pouquinho vira um pocão. E aí você vai estar realmente se virando em inglês, conseguindo se comunicar, conseguindo fazer a diferença na sua vida e quem sabe, mais para frente também fazendo diferença na vida de outras pessoas. Combinado? Amanhã é nosso dia 3. Mas dia de falar inglês é todo dia, ok? Então, vejo vocês amanhã. Combinado? See you!